a mais um Estudo Central. Que bom tê-lo aqui para estarmos estudando juntos esse tema tão importante da lição nesse trimestre, que é vida, morte e eternidade. A lição que nós estaremos estudando no vídeo de hoje é a lição número 10, com o tema As Chamas do Inferno. Mas antes de entrarmos aqui e aprofundarmos no estudo, quero saber se você já deixou o seu like, seu joinha aí no vídeo, se já comentou, se você é inscrito em nosso canal ou se você já é inscrito em nosso canal, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, então aperta aí o botãozinho de inscrever-se para poder deixar aí seu comentário de onde você é, o que você está achando sobre o tema desse trimestre, sobre vida, morte e eternidade. Nós vamos ficar muito felizes em receber o seu comentário. E, inclusive, quero mandar aqui um abraço especial a algumas pessoas que sempre estão nos acompanhando. Quero mandar um abraço, então, para Edna Barbosa, para o Marcelo Duarte também, sempre está aí conectado, nos assistindo, e também a Elita King, que vocês todos recebam aqui o nosso abraço, e é muito bom tê-los aqui assistindo o nosso estudo central. Agora sim, quero apresentar os convidados que estarão aqui conosco estudando esse tema das chamas do inferno. Então, quero dar aqui as boas-vindas ao pastor Kleber. Olá, tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês nessa nova etapa de estudos. Que esse estudo seja uma bênção aí na sua vida. Amém. E também ao nosso querido ancião Samuel Leite. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês o estudo dessa lição, vocês que estão nos assistindo e discutindo esses assuntos aqui para compreendermos melhor a palavra de Deus. Amém. E para nós começarmos então o nosso estudo, gostaria de pedir para o Samuel fazer uma oração para nós. Vamos lá. Querido Deus que estás nos céus, queremos te agradecer por este momento do estudo da tua palavra. Pedir sobre ele a presença do teu Espírito, para que nós, conversando, compreendamos melhor, aprendamos melhor do que o Senhor quer para nós. Assim, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como já disse no começo do vídeo, nós estaremos estudando hoje a lição número 10, que tem como título As Chamas do Inferno. E agora você pode pegar aí sua lição, sua Bíblia e estar acompanhando conosco. E o verso para memorizar está em 1 Tessalonicenses 5:21. Que diz assim: examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Muito bem, na lição dessa semana, nós vamos estar vendo o que a Bíblia nos diz sobre o que acontece após a morte. Muitas teologias, muitas teorias, na verdade, são colocadas sobre o que acontece após a morte, mas na lição dessa semana nós estaremos estudando sobre o que a Bíblia nos diz sobre isso. E aqui até a lição ela começa colocando sobre o poema de Dante, onde ele traz ali uma forma fictícia, um poema, uma forma fictícia do que acontece após a morte. Só que esse poema ele acabou trazendo influências em algumas teologias cristãs. E esse poema ele diz que a alma ela pode passar por algumas etapas, onde seria o inferno, que é ali ao meio da terra, ao purgatório, onde passa por um momento de purificação, e depois, pode também ir para o paraíso e estar ali com Deus. Então, esse é um poema que infelizmente trouxe uma influência para algumas teologias cristãs. E aqui nós vamos então estar estudando e vendo o que realmente a Bíblia diz sobre o que acontece após a morte. Pensando aqui nessa primeira teoria que diz de que existe um inferno, essa teoria de que existe um inferno que fica ali acontecendo uma punição eternamente, quais que são as implicações dessa teoria? Olha, é impressionante que não há nada novo debaixo do sol. O sábio Salomão já dizia isso, né? E o filósofo, acho que o René Descartes, fala que na natureza nada se cria, tudo se copia. Então, todas as crenças que nós temos hoje, por mais inovadora que seja, é fruto
de crenças e ensinamentos passados de geração para geração. Em algum momento, aquilo que era real foi modificado. E depois dessa primeira modificação, foi espalhado até virar crença. E é o que a gente está vendo aí no caso de um poema, né, escrito no ano 1260, que hoje é uma crença que é vivida por várias denominações cristãs. E o problema disso é que quando você compara com a Bíblia, você percebe muitas incoerências nessa visão, né, desse trajeto que uma suposta alma independente percorre após morrer, com aquilo que a Bíblia apresenta em relação ao amor de Deus, em relação ao juízo divino, em relação ao final total de todas as coisas. Então, essa incoerência, a gente precisa fazer esse comparativo com a Bíblia e ver se, de fato, aquele ensinamento que foi pegado de uma mitologia, de uma comédia, se, de fato, é o mesmo pensamento bíblico, né, e comparar com a Bíblia. Certo. Um outro ponto aqui até que traz a questão de quando a gente pensa em inferno, né? Já vem aquelas imagens de... Eu lembro quando criança, minha avó não era cristã adventista, ela já falava, nossa, aquela imagem de fogo, de que está ali o tempo todo pegando fogo. Esse fogo que às vezes é colocado, o que seria, né? É um fogo... que realmente eternamente vai ficar ali todo queimando, ou o que é, na verdade, na Bíblia, o que diz sobre o fogo eterno, ou o fogo que nunca se apaga? O que a Bíblia realmente diz sobre esse fogo? Eu penso, Laila, que a Bíblia, ela mostra, quando você fala do verso da lição, retende o que é bom, e o pastor Kleber comentando das diversas teorias sobre a imortalidade, sobre a alma, a gente tem que estudar e aprender. E reter aquilo que é honesto, que é verdadeiro. Agora, você fala assim, o fogo nunca apaga, né? Em Lucas, a lição cita essa passagem de Lucas 9, verso 43 a 48, falando do verme que nunca morre e do fogo que nunca apaga. Se a gente for um pouquinho lá para trás, no Antigo Testamento, Isaías, ele comenta sobre o Vale de Inom. Isso a gente encontra também em Jeremias, quando ele fala que nesse vale haviam corpos. Na verdade, o que era esse Vale de Inom, né? O Vale de Inom era um lugar onde se oferecia sacrifícios humanos, onde se jogavam lixos, onde tinha corpos, e ali eles queimavam pessoas, aqueles corpos mortos, e aqueles vermezinhos ficavam ali. Então aquilo dava a impressão que sempre estava acontecendo, sempre estava queimando, né? E o que a Bíblia quer dizer com isso? Ela quer dizer o quanto era definitivo, o quanto o fogo que queimava ali fazia o seu trabalho, o quanto aquele verme devorava aqueles corpos que estavam ali. É uma cena chocante, é uma cena assim, asquerosa de se comentar, mas na verdade isso nos leva ao comentário que Jesus faz em Lucas, quando ele fala do verme que não morre e do fogo que não se apaga, que era uma referência a essa situação. Então, como é que nós imaginamos o pós-morte? Vai ter um inferno de fogo que não apaga e vermes que não morrem? Né? Ou seria uma ideia para que nós entendêssemos que aquilo que é mal será definitivamente destruído enquanto durar? Né? Quando a gente faz aquela análise em Apocalipse, Judas, nos Evangelhos, do que Jesus apresenta sobre esse fogo eterno, poucas passagens colocam essa ideia do fogo que não se apaga. A maioria das passagens apresenta como fogo eterno, na tradução,
ou como queimarão diante do Cordeiro e de quem está sentado ao trono e dos salvos pelos séculos dos séculos. O fogo eterno, Judas, ele apresenta Sodoma e Gomorra como um exemplo do fogo eterno. Bom, se fogo eterno significa um fogo que não apaga nunca, Sodoma e Gomorra deve estar queimando até hoje. E é uma cidade que está ali na região da Turquia, não tem nenhuma cidade queimando até hoje na Turquia, nem em nenhum lugar do mundo. Então a ideia de fogo eterno aí não deve ser colocado, né, como algo que sempre vai estar queimando. O que o irmão Samuel falou é perfeito. Por quê? Porque o texto bíblico ele não traz aqui nesses versos aí de Mateus, de Marcos, de Lucas, quando Jesus fala do verme, né, que nunca morre, do fogo que não se apaga. O pessoal deu uma forçadinha na tradução. Porque aqui Jesus estava se referindo justamente a esse vale de Inom, que no tempo do Novo Testamento é chamado de Gueena. Era o vale que no passado, como o irmão falou, era utilizado para atividades espúrias, e no tempo de Cristo eles utilizavam como lixão da cidade. E o local onde eles jogavam ali os corpos das pessoas que eram indigentes ou de pessoas que eram mortas na cruz, não mereciam nem ser enterrados, era jogado nesse lixão e pegava fogo ali constantemente. Então Jesus não está falando de um inferno eterno que fica pegando fogo constantemente, ele está falando deste lixão da cidade, que as pessoas que não têm o seu cuidado ali da questão social, se a gente for analisar, ele está falando da questão social, do cuidar do próximo, do fazer o bem, de não condenar, de não chamar o próximo de tolo, porque diante da sociedade aquilo ali era uma questão espúria, e aí a pessoa poderia ser jogado lá. E aí Jesus fala, é melhor você tirar o olho do que ser jogado no guiana de fogo com os 2 olhos. E lá sim o fogo não se apaga. Então Jesus não está se referindo a um fogo eterno, né, que fique queimando para sempre. Tem muitas implicações contrárias que, se a gente acreditar em um fogo eterno que fique queimando para sempre, vai ter muita coisa que a gente vai precisar tirar da Bíblia para acreditar nisso. Certo. Então entendemos a primeira teoria aqui, através da Bíblia, né, de que sobre essa parte de que inferno e fogo, né, tivemos aqui essa conclusão. A segunda teoria é a teoria do purgatório, que é um lugar onde depois, após a morte, passa ali por um tempo de purificação e onde os seus parentes, queridos que estão vivos, passam ali, ficam ali orando e pedindo pela alma desse morto, né? Essa parte aqui de purgatório, antes de trazermos aqui essa pergunta, os textos, né, que refutam, em Eclesiastes 9:10, nós lemos assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quais outros textos, existem outros textos na Bíblia que refutam essa teoria do purgatório? Laila, o purgatório prescinde a ideia de que a alma é consciente. Primeiro que existe uma alma, porque a ideia de purgatório, ela vem quando você imagina que a alma de alguém, como você disse, ou ela foi para o céu, ou ela vai para o inferno, ou porque ela não está muito pronta para o céu e nem completamente perdida para o inferno, então ela vai para o purgatório. No meio do caminho. E aí imagina que ela tem uma consciência. Você acabou de ler um verso dizendo Exato. que os mortos não têm consciência de Sabe nada. nada. Então, essa passagem é muito significativa porque se os mortos não têm consciência, então toda a doutrina do purgatório, ela não fica embasada. Além disso, você teria que imaginar que o purgatório, ele evolui para uma punição permanente. E quando você pensa em punição permanente, você pensa assim, bom, eu sou o familiar de uma pessoa que está no purgatório, então eu tenho que trabalhar por ela, orar por ela e para que fazer algumas ações para que ela saia dali e vá para o céu, porque é o que eu quero para ela. Isso é uma transferência de justiça. E eu, como ser humano, biblicamente falando, não posso salvar outra pessoa, porque a Bíblia diz,
o pecado do pai não vai passar para o filho. Então, somente Deus, através de Jesus, é o mediador. E quando eu assumo a transferência de justiça, eu tiro o papel de Cristo como mediador. Então, alguns itens básicos da Bíblia, o pastor Kleber comentou, se nós compreendermos essas doutrinas como verdade, muita coisa vai ter que ser tirada da Bíblia. Exato. Né? Inclusive, esse papel de Cristo como mediador. Essa noção de purgatório acaba sendo uma salvação pelas obras. Né? Então, essa ideia de que para que eu mereça o paraíso, eu tenho que fazer coisas para ganhar direito à entrada no paraíso, e se eu não conseguir fazer tudo o que eu precisaria fazer para, na balança da justiça de Deus, as minhas obras terem um peso equivalente para eu conseguir subir para o céu, meus parentes precisam fazer isso, isso é salvação pelas obras. A gente derruba toda a justiça pela fé de Cristo por nós, né? E essa ideia do purgatório é uma mistura, né, dessas crenças pagãs com a mitologia grega do submundo, né, dessas epopeias escritas aí por Homero e por outros autores gregos a respeito dessas viagens heróicas que eles faziam até ao submundo e lá conseguiam livrar almas de lá e sair de lá para o mundo dos vivos ou ir para o céu. Então essa transição de que a pessoa depois de morta ela pode continuar vagando, ser punida porque foi uma pessoa ruim ou ser punida para ser uma pessoa boa, isso é algo que não encontra nenhum embasamento bíblico. E como que essa teoria, ela distorce o caráter de Deus? Justamente por isso, porque imagina um Deus que fala que é um Deus de amor, que a Bíblia apresenta como um Deus de amor, um Deus que desceu para pagar pelos nossos pecados, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas esse sacrifício não foi o suficiente, porque eu preciso ainda ser purgado em um purgatório, ou minha família precisa pagar um bocado de promessa, fazer missa de 7º dia, ou como fala lá em Guiné-Bissau, fazer o toca-choro, para livrar a alma daquele ente querido. Então o sacrifício de Cristo não foi o suficiente? A justiça de Cristo não é o suficiente? E a misericórdia de Deus, de continuar torturando a pessoa depois que ela morre, para que ela mereça alguma coisa, ou com merecimento do que ela fez ou deixou de fazer na vida. E até assim, né? Se você imaginar, para que isso aconteça, Deus tem que estar mantendo essa pessoa viva, né? Dando vida para uma pessoa sofrer, seja no inferno, ou seja na angústia da expectativa de sair do purgatório. Né? Paulo, em Tessalonicenses, ele fala assim, irmãos, essas coisas escrevo para que vocês não sejam ignorantes em relação aos mortos. Como os incrédulos são, né? Então, o que ele quer? Ele quer dar segurança para quem ficou vivo e perdeu o seu ente querido. Às vezes, a gente comentando sobre esses assuntos, pode dar a impressão que a gente pode estar falando contra a fé de alguém, contra a crença ou o credo de alguém. Mas não é. A gente precisa esclarecer os pontos básicos da Bíblia em relação à morte, para que nós não sejamos ignorantes quanto a isso e não soframos achando que, às vezes, um ente querido nosso está em tormento eterno. Aí, como você diz, denigre-se o caráter de Deus. Porque que Deus é esse? Que permite, ao mesmo tempo, que um fogo nunca apaga, que uma pessoa viva para sofrer e que ela fique na ansiedade se ela vai sair do purgatório para o inferno ou se vai sair do purgatório para o céu. Né? Exatamente. E partindo agora para a terceira, né, teoria, que é a questão de que, então, acontece ali, a alma sai, né, do corpo e vai para o paraíso, né? Em Apocalipse 20, de 12 a 14, nós lemos ali sobre ressurreição e juízo, né, livro da vida, a questão dos mortos. O que isso pode nos explicar sobre o que acontece quando morremos? A questão do paraíso é uma promessa de Deus. Só que a Bíblia situa o paraíso a algo pós-volta de Jesus. Não assim que a pessoa morre. Então a gente tem esses textos, né, que foram falados anteriormente, assim, Eclesiastes 9, 5 a 7. Não há
Gênesis 42, verso 36, 52, 53. A pessoa quando morre, ela deixa de existir. Não há sentimentos, não há recompensa, não há nada. A recompensa é na volta de Jesus. E o paraíso, a ideia do paraíso é justamente algo que traz a verdadeira esperança da gente. Onde quem vai para o paraíso são os salvos. E todos os salvos. Quem estava morto foi ressuscitado na volta de Jesus, quem estava vivo foi transformado, e todos os salvos vão para o paraíso, ao ponto que os ímpios serão destruídos. Então não vai haver sofrimento depois disso. Depois do paraíso não tem sofrimento. Aí imagina só, uma pessoa que foi para o paraíso, depois que morreu, e está velando por nós, de acordo com essas teorias, e me vê sofrendo aqui na Terra. Esse paraíso é paraíso para essa pessoa? Não. Percebe como que é uma incoerência daquela promessa divina do que é de fato o paraíso? Muita gente, Kleber, fala assim, que morreu, você vai para o céu, né? E assim, se nós pensarmos em Davi, Atos, no capítulo 2, verso 34, diz assim: porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. A Bíblia cita que as pessoas que foram aos céus, por nome, ela cita Enoque, ela cita Elias, ela cita Moisés, que foi ressuscitado depois, mas ela também fala que mesmo pessoas que estavam ligadas a Deus, Davi foi chamado de amigo de Deus, não foi para o céu. E se nós imaginamos e entendemos a ressurreição como resposta de Deus para a morte, nós não podemos imaginar uma alma desencarnada no céu. Por quê? Porque Paulo fala lá em Coríntios que se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã e as pessoas não têm como estar vivas. Quer dizer, se não há ressurreição, como tem alma no céu? E se tem alma no céu, não pode ter ressurreição. E como que Cristo ressuscitou, né? Ele chega para tomar e fala, toca aqui, para você ver, eu tenho um corpo, o que tem para eu comer? Aí come peixe. Então, ele ressuscitou em carne, não é algo somente espiritual. Jesus ressuscitou com um corpo, assim como 1 Coríntios fala, todos ressuscitaremos com um corpo. Não vai haver algo contrário a isso. De acordo com a palavra de Deus, não vai haver algo contrário a isso. Né? E quando a gente para aqui para analisar, né, essas teorias, né, questão de inferno, purgatório, de alma indo para o paraíso, de certa forma, elas colocam o ser humano como sendo imortal, seja para o inferno quanto para estar no paraíso. Mas em 1 João, nós podemos ler algo onde João diz que a vida eterna é limitada aos que estão em Cristo. E o que João estava querendo dizer com esse texto? Por que né, isso acontece? A vida eterna aos que estão em Cristo. Eu vou começar, o irmão Samuel vai terminar. Como que surge essa ideia de imortalidade? Imortal é só Deus, eterno é só Deus. Ele que dá a vida eterna para a gente. Então, Deus ele chega para Adão e Eva e fala, não coma do fruto, porque senão você vai morrer. Aí o diabo aparece lá, trazendo essa primeira teoria da imortalidade da alma. É certo que não morrereis. O diabo que traz essa ideia de que a alma é imortal. Pela Bíblia, a alma significa pessoa. E pessoa morre, a alma morre. Ezequiel 18 deixa isso bem claro. Essas ideias foram perpetuadas com teorias, com dramas, com comédias. E hoje uma gama de cristãos acreditam nisso. Só que quando a gente vai para 1 João, de fato, ele é o único eterno. E eu só tenho vida eterna nele. Só em Cristo. Só em Cristo. O pressuposto da imortalidade é condicional. Você escolhe. Todo mundo quer ser imortal. A gente vê filme, a gente vê tudo e ninguém quer morrer. Mas a Bíblia fala assim, quem tem o Filho tem a vida. Então, se você tem o Filho, se você escolhe ter a Cristo, você tem vida. Imortalidade não é inerente ao ser humano.
ela é concedida por escolha. Né? E Deus deu esse privilégio de sermos imortais. E Paulo fala que quando Cristo vier, num abrir e piscar de olhos, seremos transformados. E aquilo que é mortal se transforma em imortal. Nós, como o pastor Kleber falou, sempre temos a ideia de que o homem é imortal porque Satanás falou isso para Eva. Ele quis colocar uma mentira como verdade. Mas a Bíblia é clara que a imortalidade é concedida. E somente aquele que é imortal, que é Cristo, pode fazer isso. Então, se nós escolhermos ter o Filho, nós poderemos ter a imortalidade quando Cristo voltar. Tem um momento para a imortalidade. A imortalidade não é dada em qualquer hora, ela tem um momento certo. E esse momento é quando Cristo voltar. Amém. Estamos chegando ao final de mais um estudo central. Mais uma lição aqui nós podemos compartilhar. E antes de encerrarmos aqui, gostaria de que o pastor Kleber e o irmão Samuel deixassem aqui suas considerações finais sobre a lição desta semana. A gente fica... Todo mundo passou por um momento que perdeu alguém, né? E a compreensão bíblica é a única que pode, de fato, trazer um conforto real e verdadeiro. Onde a esperança em Cristo Jesus, da ressurreição, na volta de Jesus, vai trazer de volta aqueles que perdemos pela morte, e Jesus ressuscitará esses que morreram em Cristo, e então estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17 deixa bem claro, igual o irmão Samuel falou, tem um momento exato disso acontecer, o momento exato é a volta de Jesus. Só assim nós estaremos com o Senhor, é só no momento que Ele voltar. Até lá, entenda, você perdeu alguém, descanse, porque essa pessoa também está descansando. Ela não está sofrendo, ela não está sendo torturada, ela não está vendo ninguém sofrer, ela não existe. E se ela morreu em Cristo, ela aguarda o momento em que Cristo voltará para ressuscitar novamente. Amém. Eu diria que, assim, não tenha medo. A ideia da Bíblia, ao explicar a situação dos mortos, do que acontece depois que a pessoa morre, é para que nós não tenhamos medo. E aí, ela finaliza com uma das passagens que eu pessoalmente acho mais bonito, né? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a esperança de que, não que você vai ficar vagando, que você vai ficar sofrendo eternamente ou por um momento, mas a esperança de que você está morto, está dormindo, não tem conhecimento de nada. Mas quando Cristo voltar, pelo poder da sua palavra, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Pastor Kleber, você faz uma oração para nós? Então, acompanhe com a gente aí nesse momento para orarmos. Muito obrigado por estar com a gente aí. Querido Deus, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, por ter a compreensão correta daquilo que acontece após a morte. Que nós possamos confiar nas Tuas promessas, na Tua palavra e vivos, ó Pai, buscar fazer a Tua vontade, buscar estar com Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Porque estando com Cristo, nós temos a certeza da vida eterna. Coloque em nós essa esperança, ó Pai. Reaviva em nós a esperança da Tua vinda. Nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final, então, do estudo da lição número 10. Se você não se inscreveu ainda em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e comente aí sobre o estudo da lição número 10. E até o próximo vídeo na semana que vem.